Olá, amados e amadas. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos. Nesta aula vamos estudar a oração de Jabes. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Desde já eu peço aos amados, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho e notificações, marque a palavra todas para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Em nome do canal Teologia Livre, eu quero agradecer ao irmão Pedro que pediu esta aula. O irmão Pedro que mora na cidade de Itaparica, no estado da Bahia. Que Deus abençoe o teu ministério e faça a sua voz como pregador chegar a lugares distantes, para que pessoas possam ser abençoadas e o nome santo do Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado. Vamos lá, a oração de Jabes. Vamos fazer a leitura. Capítulo 4, versículos 9 e 10. Versículo 9. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Versículo 10. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Vamos começar com algumas perguntas. Quem era Jabes? Jabes era um israelita da tribo de Judá. Qual o significado do nome Jabes? Jabes significa sofrimento, também significa deserto e sequidão. Quem foi a mãe de Jabes? Não sabemos nada sobre a mãe de Jabes e nem do próprio Jabes, a não ser o que está escrito nos versículos 9 e 10. Uma coisa podemos concluir, que ela sofreu muito no parto e, movida pela dor e raiva, ela amaldiçoou seu próprio filho, o chamando de Jabes, profetizando tudo de ruim para a sua vida. Então aqui nós já podemos ter uma ideia do que se trata. Sem pensar no que poderia acontecer lá na frente, ela chama ele de Jabes, profetizando maldição para toda a sua vida. Só que Jabes conseguiu, através de uma oração, mudar toda a história da sua vida. Então, um texto muito interessante. Jabes era da tribo de Judá. Judá significa louvor. Mas o nascimento de Jabes, infelizmente, não foi com louvores. Ele nasceu e foi amaldiçoado pela sua mãe. Então, hoje não é diferente, amados. Quantas pessoas nascem debaixo de maldição, em lares pervertidos, mas Jabes, ele não se deu por vencido, ele não seguiu esse curso, esse destino, mas ele clama a Deus, e pede ao Deus vivo, tremendo e poderoso que venha mudar a sua vida. Então, essa pequena oração de Jabes é que faz toda a diferença. Então, uma coisa nós temos que entender: o que é oração? Oração é comunhão com Deus. A palavra vai dizer que Abraão ele foi chamado de amigo de Deus. Abraão era um homem de oração. Abraão era um homem de intercessão. O momento de oração não é só quando dobramos os nossos joelhos, mas todo o nosso dia tem que ser debaixo e na direção da oração. Temos que estar em comunhão com o nosso Deus, seja no trabalho, na escola, na igreja ou ou fora da igreja. Nós temos que estar em oração com Deus, sempre colocando Deus na frente, pedindo direção. Então, por que Deus ele ouve essa oração de Jabes? O que foi que Jabes orou? Qual o segredo que tem nessa oração? Então, essa pequena oração de Jabes, ela tem 4 pontos fundamentais que todo cristão tem que aprender para que possa mover o coração de Deus. Então, vamos lá, para a gente não demorar. Primeiro ponto da oração de Jabes é a bênção. O segundo ponto é o reconhecimento.
O terceiro ponto é a presença. E o quarto ponto é a proteção. Olha o que diz no primeiro ponto, a bênção. O texto vai dizer, na oração, diz assim, abençoa-me. Então, Jabes, ele pede a bênção de Deus. Abençoa-me. Ou seja, ele pediu a bênção a Deus. Coloca Deus em primeiro lugar, ao contrário de muitos servos de Deus que não têm buscado essa bênção, dando essa primícia a Deus. Então, o segundo ponto, reconhecimento. A oração no texto diz assim, aumenta as minhas terras. Então, a maldição profetizada na vida de Jabes é que a vida dele seria de sofrimento e um deserto. Ele reconhece que Deus é o Criador de tudo, dos céus e da terra, e toda boa dádiva vem dele. A palavra diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Terceiro ponto, a presença. Olha o que diz a oração no texto, que a tua mão esteja comigo. Então, se a mão de Deus não estivesse guiando ele, tudo seria em vão. Ele reconhece isso, que tudo seria em vão. Ele perderia tudo e ia voltar ao sofrimento e deserto profetizado na sua vida. Então, ele busca essa presença de Deus. Quarto ponto, proteção. Olha o que diz a oração no texto. Guiando-me de males e livrando-me de dores. Jabes sabia que a bênção de Deus sobre a sua vida ia trazer muita inveja e sobrecargas. Por isso, ele procura em Deus a verdadeira proteção, que só um Deus verdadeiro pode lhe dar. Então, esses 4 pontos são fundamentais. Jabes, ele traz em sua oração, ele pede a Deus a bênção, reconhecimento, a presença e a proteção. Então, para finalizar, Deus atendeu o seu pedido. Deus atende a sua oração, uma pequena oração, mas sincera e sábia. Então é isso. Jabes, ele foi reconhecido como o mais ilustre entre seus irmãos, mas Jabes nasceu debaixo da maldição. Mas por que a maldição foi transformada em bênção? Porque esses 4 pontos é que move o coração de Deus. Então, alguém que nasce debaixo de maldição, mas que depois ele vê todo esse cativeiro, toda essa maldição ser transformada em bênção. Então, que Deus ele possa, assim, abrir o entendimento, o nosso entendimento, que a gente, como servo de Deus, possa ter uma vida de oração, uma vida de intercessão, colocando Deus em primeiro lugar, buscando a bênção, buscando proteção, reconhecendo a sua soberania, enfim. Então, essa é mais uma aula do nosso canal. Você que gostou dessa aula, deixa aí o seu like e compartilhe esta aula para que outras pessoas possam ser abençoadas. Então, o meu muito obrigado e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus. Shalom, shalom.